Excelência, a transmissão foi iniciada. Muito bom dia. Declaro aberta a sessão administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, do dia 20 de maio de 2021. Cumprimento a desembargadora Ana, os colegas, desembargadores, senhoras e senhores juízes, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores e os que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, eu Com a palavra, peço a desembargador. palavra. Presidente, eu tomo a liberdade de encaminhar, eu sei que é uma questão fora assim, do cotidiano do nosso tribunal, mas eu queria registrar e requerer que o tribunal, se assim entender, né, expresse um voto de aplauso pelo transcurso do chamado Jubileu de Ouro de fundação da instituição educacional Unip. Né? No próximo 21 de junho do corrente ano, o Unip estará completando 50 anos, meio século de fundação. E eu faço esse registro não só porque integro atualmente a instituição, mas porque tenho a certeza de que a atuação educacional do Unip, independentemente do seu controle acionário, da sua titularidade, mas a atuação educacional ela tem uma relevância muito forte no nosso tribunal. Muitos magistrados tiveram sua formação jurídica lá, muitos magistrados, inclusive presentes aqui, foram professores, doutor Biratã, desembargador Biratã, o juiz Marcelo Carneado, o juiz Paulo Roberto, que estão nesse momento, né, o juiz Paulo Henrique, também. Com muita honra, não é? E, na verdade, esses 50 anos, para mim, também é uma motivação, porque meu pai foi um dos professores fundadores, né, já entrou na fundação, como o desembargador Afrânio Melo, como o genitor do doutor o Biratã, do professor Arlindo Delgado. Não é? Então, há uma participação muito grande da instituição Unip, especialmente no segmento jurídico, não é, na própria existência, na própria participação no tribunal. E eu queria propor e encaminhar à presidência, para ser submetido, obviamente, ao tribunal, esse voto de aplauso pelo transcurso, né, desse meio século, que mostra que é uma instituição longeva, uma instituição presente, inicialmente conhecida pelo acrônimo IP, não é? Evoluiu para se transformar no Unip, não é? E o centro universitário hoje de grandes proporções, presidente. É essa proposição que eu faço. Não, desembargador, um registro muito bem-vindo, né? Os mais antigos chamavam a Unip de Universidade Autônoma, né? Autônoma, então, exatamente. É verdade? Exatamente. Então, aqui que tantos bons serviços relevantes presta a sociedade paraibana no campo educacional. A presidência, muita honra, coloca em votação a proposta de dos votos de aplauso, presente por unanimidade aprovado, votos de aplauso ao Jubileu de Ouro do Unip, de acordo com a propositura do desembargador Volney Macedo Cordeiro. Vamos, portanto, ao pregão dos processos da pauta administrativa. Processos da sala pauta ADM, processo número de ordem 1. Processo administrativo número 172, dígito 22, 2021, 00, requerente, desembargador Edivaldo de Andrade, requerido, desembargador presidente do TRT13. Assunto, aprazamento de férias. Bom, pelo referendo do ato, deferindo o pedido formulado pelo desembargador Edivaldo de Andrade. A divergência, decide o tribunal por unanimidade nos termos do voto da presidência. Uma abstenção do interessado, não é isso, presidente? Abstenção do interessado. Desculpa a intervenção. Sempre bem-vinda, desembargador. Requerimentos diversos magistrados. Processo número de ordem 2. Processo administrativo número 182, dígito 66, 2021, 00,
Requerente, juiz titular da primeira vara do trabalho de Campina Grande, André Machado Cavalcante. Requerido, desembargador-presidente do TRT-13. Assunto: dos estratégicos das metas do CSJT. Portanto, eu estou propondo a aprovação do que se debateu pelo Comitê de Governança e fazendo um agradecimento especial a todos que participaram dos debates, servidores, magistrados que estiveram presentes nas oficinas, um agradecimento especial ao assessor de gestão estratégica, Max Guedes Pereira, e toda a sua equipe. Então, a minha proposta de encaminhamento é pela aprovação. Eu indago aos colegas se há divergência. Presidente, nenhuma divergência, mas eu quero manifestar aqui minha satisfação de trabalhar no tribunal que cuida tão seriamente da questão. Quero aqui deixar meu registro até de uma menção honrosa ao pessoal, não só ao secretário, ao assessor de gestão estratégica, o Max Guedes Pereira, mas também a toda a equipe do setor que, com muito carinho, preparou todas as reuniões com diversos setores de tribunal, judiciais, administrativos, e que culminou com essa proposta, que também foi aprovada pelo Comitê Estratégico, do qual eu honrosamente faço parte. Hoje não está aqui o desembargador Tiago, que é o vice-presidente, mas também esteve presente naquela reunião. Enfim, isso só mostra como nós estamos amadurecendo nessa questão do planejamento estratégico, que foi inaugurado, salvo engano, lá na gestão do desembargador Edivaldo de Andrade, em 2009, salvo engano, por aí. Nós iniciamos com os planejamentos estratégicos e já concluímos dois planejamentos, né, com sucesso, e isso só mostra a maturidade do tribunal. E esse agora, como disse Vossa Excelência, é um planejamento enxuto, porque falta ainda um alinhamento com o CSJT pela falta de ação, de uma definição pelo próprio CSJT das metas, né? Então, eu quero felicitar a gestão de Vossa Excelência por essa bem-sucedida iniciativa. Estou acompanhando Vossa Excelência e fazendo esses adendos, digamos assim, necessários, até para aqueles que não participaram ativamente do processo e não são do Comitê de Gestão Estratégica, tenham conhecimento de que foram cumpridas todas essas etapas necessárias a um planejamento estratégico que traga o engajamento de todos. Agradeço, desembargador Biratã, como sempre. Inclusive, presidente e desembargador Biratã, eu me recordo que, quando do lançamento, na primeira versão do planejamento estratégico, foi objeto de visita da então presidente do TRT da 6ª Região, doutora Eneida Mello. Ela veio ao nosso tribunal. Não. Presidente, na esteira do a palavra. O desembargador Biratã, causa uma satisfação imensa. Nós pertencemos a um tribunal que demonstra, ao longo de 12 anos de experiência, esse é o terceiro planejamento estratégico de 6 anos que nós estamos aprovando, que o nosso planejamento estratégico não é uma peça retórica. O nosso planejamento estratégico não é um mero documento para satisfazer a imagem institucional ou a imagem corporativa. O nosso planejamento estratégico ele é executado, acompanhado, mensurado com a participação de todos. O engajamento, e aí faço também as homenagens com o companheiro desembargador Biratã e Vossa Excelência, a equipe de gestão estratégica que tem sido ímpar na condução disso, mas bem da comunidade, dos magistrados e servidores, que, em menor ou maior grau, se integram exatamente à filosofia,
aos indicadores, aos referenciais do planejamento estratégico. Então, acho, e sendo um pouco cabotino, nossa instituição ela é realmente uma referência no que concerne a esse planejamento. Não é, presidente, eu queria que ficasse registrado isso e acompanhe integralmente eu voto Vossa Excelência na homologação. Eu agradeço as manifestações dos colegas, muito bem-vindas, achegas fundamentais, e diria, né, nesse ano de construção de um planejamento de uma forma tão atípica, né? E mesmo assim contou com o engajamento de todos, né? E eu espero, honesto e sinceramente, que daqui a 6 anos, né, desembargador Vânia, nós tenhamos a oportunidade, como todos tiveram, de ver, ao fim, um planejamento praticamente cumprido, para que realmente não seja algo retórico, seja algo mesmo fundamental para o andamento do serviço aqui no tribunal. Senhor presidente? Ou não, doutor Marcelo Carneato? Senhor presidente, eu também queria registrar, em nome da Matra, primeiro a parabenizá-lo pela condução de todo o processo em relação ao planejamento estratégico. É importante isso para o tribunal ter um norte ao longo dos próximos 5 anos, e que também gostaria de parabenizá-lo por ter aberto o espaço para a participação direta dos juízes nas oficinas específicas. Eu me recordo que, inclusive, a nossa oficina até extrapolou o tempo, né, necessário por conta dos debates que foram evoluindo, e isso demonstra que os colegas aqui participaram ativamente, né, no processo de construção das ideias. E também agradecer o espaço que foi dado à própria Matra, que mesmo no comitê de governança, mesmo sem ter direito a voto, nós somos chamados a participar, contribuindo com ideias, com sugestões, algumas delas acolhidas, inclusive. Então, eu agradeço o espaço que foi nos fornecido e gostaria também de parabenizá-lo pela condução do processo e estender a toda a equipe de servidores que também conduziram, que auxiliaram na construção desse projeto. Ficou registrado também aqui as congratulações da Matra. Muito obrigado. Obrigado, Tomás. Agradeço a todos. Concluído o julgamento, próximo processo. Processo número de ordem 4. Processo administrativo número 186, dígito 06, 2021, 00. Requerente, Secretaria-Geral da Presidência, requerido desembargador-presidente. Assunto, proposta de reestruturação dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, SEJUSCs, JT, do TRT 13 e realocação de funções. Bom, cuida-se de uma proposta de reestruturação do SEJUSC, em consonância com a Resolução 288/2021 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Eu estou votando pela aprovação da proposta de reestruturação, com realocação de funções e alteração do regulamento geral do tribunal, conforme minuta de resolução que segue no anexo. Eu indago aos colegas e a desembargadora Ana se há divergência. Não, só registrando o nome pomposo do centro. Então, conciliação. Então, decide o tribunal por unanimidade. Esse vem do CNJ, desembargador. Estou vendo, mas é um pomposo, a gente para pensar no que é. É um centro de conciliação. Eu sei, tocando em miúdos é isso, foi o que eu falei, conciliação. Então, decide o tribunal por unanimidade. Próximo processo, por favor. Republicação de atos de aposentadoria. São os processos números de ordem 5, 6, 7 e 8. A presidência está propondo o referendo dos atos. Eu indago aos colegas se há divergência. Por unanimidade, nos termos do voto da presidência. Próximo processo, por favor. Requerimentos diversos servidores. Processo número de ordem 9. Processo administrativo número 179, dígito 14, 2021, 00. Requerentes: Geraldo José Barral Lima,
Jan Philipp Roth Barral e Hans Alexander Roth Barral. Requerido, desembargador-presidente do TRT-13. Assunto, pensão por morte da servidora Marisa Alves Martins Castanheira. Bueno, eu estou apresentando para referendo do tribunal, propondo o referendo. Eu indago aos colegas se há divergência. Se o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto da presidência. Processo número de ordem 10. Processo administrativo número 183, dígito 51, 2021-00. Requerentes Marinita Soares Santana e Matheus Lira dos Anjos Firmo Soares. Requerido, desembargador-presidente do TRT-13. Assunto, pensão por morte do servidor George Firmo Soares. Também propondo ao referendo do ato, eu indago se há divergência. Não havendo, decide o tribunal por unanimidade. Próximo processo, por favor. Processo extra-pauta. Requerimentos diversos, redistribuição de servidor. Processo administrativo número 188, dígito 33, 2021-00. Requerente, desembargador federal Eduardo Sérgio de Almeida. Requerido, desembargador-presidente. Assunto, redistribuição por reciprocidade. Bom, eu estou propondo o deferimento da redistribuição por reciprocidade. Eu indago se há divergência. Não havendo, decide o tribunal por unanimidade. Terminou os processos da pauta administrativa, Excelência. Então, declaro encerrada a sessão administrativa e, de imediato, aberta a sessão judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, do dia 20 de maio de 2021. Ao senhor secretário, para iniciar o pregão. Pois não, Excelência. Iniciando pela sala AD. Eu vou até sugerir aos colegas, né, já que o doutor Adriano está presente para tirar os processos vinculados à sua excelência, que nós iniciemos os processos da sala D e, na sequência, seguiremos os fluxo. Pois não, doutor? Sala AD, juiz Adriano Dantas, processo número de ordem 1. Mandado de segurança número 447, dígito 05, 2020-00. Impetrante José Carlos Aires, Bonecker Rodrigues e outros. Autoridade coatora, juízo da 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa. Certidão. Certifico que na sessão telepresencial do dia 6 de maio, após a sustentação oral realizada pela advogada Isabelle Cruz de Souza, pediu prazo para melhor exame Sua Excelência, o juiz convocado Adriano Mesquita Dantas, devolvendo o processo para ser pautado na próxima sessão telepresencial desimpedida. Certifico o seguinte quórum: os desembargadores Leonardo Trajano, Tiago Andrade, Ana Madruga, Assis Carvalho, Paulo Maia, Ubiratã Delgado, Eduardo Sérgio de Almeida, Volney Macedo Cordeiro, bem como o juiz convocado Adriano Mesquita Dantas. Pois não. Com a palavra, o relator. Bom, senhor presidente, bom dia a todos. Trata-se de mandado de segurança questionando suspensão de carteira nacional de habilitação e bloqueio de cartões de crédito, que foi impetrado após o prazo de 120 dias, e por isso estou declarando a decadência. Tinha pedido vistas para melhor análise, tendo visto que foi suscitado na sustentação oral pela ilustre advogada, e analisando o processo, verifiquei que, de fato, não houve intimação dos sócios na data de 31 de outubro, mas houve, sim, participação dos mesmos em uma audiência de conciliação no dia 22 de janeiro. E aí, a partir desse prazo, evidentemente, presume-se a ciência do ato impugnado, pelo que resta consumada a decadência. Doutor, pela ordem, é uma questão de fato. Em 22 de janeiro, só quem esteve presente foi uma das impetrantes, Janine.
E de 22 de janeiro de 2020, com a suspensão dos prazos em razão da pandemia, não decaiu o prazo, não, de mandado de segurança, doutor Adriano. Peraí, deixa eu ver isso aqui, então. Tinha olhado só a questão da audiência. Foi de 22 de janeiro de 2020. E aí teve suspensão de prazo em razão da pandemia. E só quem compareceu foi um dos impetrantes. Doutor Adriano, então, posso fazer um encaminhamento? Pode? Nós suspendíamos para que Vossa Excelência faça vista e Certo. mesa, e Uhum. aí nós passaríamos para o subsequente, depois retomaríamos. Certo. Podemos encaminhar assim? Pode. Então, suspenso o julgamento para vista e mesa do eminente relator. Próximo processo. Processo número de ordem 2. Recurso ordinário número 510, dígito 55, 2019, 0003, recorrente, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado da Paraíba, recorrido, Colégio Colibri, Limitada. Certidão. Certifico na sessão telepresencial realizada no dia 6 de maio, após antecipação do voto de Sua Excelência, o juiz relator Adriano Mesquita Dantas, seguida da realização da sustentação oral pela advogada Isabelle Cruz de Souza, e, por conseguinte, da aprovação do voto parcialmente divergente de Sua Excelência, o desembargador Tiago Andrade, pediu vista regimental, Sua Excelência, o desembargador Leonardo Trajano, devolvendo o processo para ser incluído na próxima pauta telepresencial desimpedida. Certifico o seguinte quórum: os desembargadores Leonardo Trajano, Tiago Andrade, Ana Madruga, Assis Carvalho, Paulo Maia, Ubiratã Delgado, Eduardo Sérgio, Vone Cordeiro e o juiz Adriano Mesquita Dantas. Por favor, qual é a sala e o nome de ordem? Excelência, número de ordem 2 da sala AD. Ué, não vi. Bom, nesse caso, eu pedi vista regimental após a apresentação de um voto parcialmente divergente do desembargador Tiago Andrade, e o que me impulsionou foi a alegação de Sua Excelência de que nós tínhamos já precedentes do tribunal em sentido contrário ao voto proposto pelo relator. Eu fui revisitar o tema e verifiquei que Sua Excelência, a princípio, tinha razão. Identifiquei, inclusive, um julgado de minha lavra, que transcrevo parcialmente os fundamentos aqui no voto, vista, e por isso que eu estou pedindo todas as vênias ao eminente relator para acompanhar a divergência. Por favor, secretário, é na sala AD, é? Isso mesmo, Excelência, sala AD. Processo número de Segundo ordem 2. processo, qual é o número de ordem? Segundo, eu tenho outro número aqui. Não está o número 510, dígito 55? Estou com ele aqui, não. Eu vou ligar, peraí. Não atualizei, não. Deixa eu ver se tem outro. É sala AD somente, né? Isso. Está na segunda página, desembargadora Ana. Desculpa, eu estava na sala errada. Desculpe. Não sei porque foi que eu saí. Ok. Vossa Excelência já tem condições de votar? Procurar. Desembargador presidente, doutor Tiago não está presente. Aí o voto dele já tinha sido antecipado, por isso que está no quórum, não é isso? Exato. Ele já votou. Está bem. Eu tinha anteriormente manifestado um de acordo Com quem? com o relator. Pois não. Então, Vossa Excelência acompanha o voto do relator, não é isso? É. Como voto do desembargador Assis Carvalho? Também, presidente, pedindo vênia a divergência de Vossa Excelência, né? É do desembargador Tiago. Tá. Essa O anterior. desembargador Tiago aqui já votou. Eu acompanho o relator. Pois não. Desembargador Edvaldo? Presidente, parece que eu não estou na composição, não é? Não, Excelência. Obrigado, desembargador Edvaldo. Desembargador Ubiratã? Eu peço vênia ao relator e acompanho a divergência. Desembargador Eduardo?
O som, desembargador Eduardo, está desativado. Eu estou acompanhando o relator. Desembargador Volney. Vem o relator com divergência. Então, deu 4-4, né? Então, por maioria, pelo voto de desempate da presidência, deu-se a conclusão do desembargador Tiago. Deu-se parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente do desembargador Tiago de Oliveira Andrade, vencido o relator, que foi acompanhado pela desembargadora Ana Madruga, desembargador Assis Carvalho e desembargador Eduardo Sérgio de Almeida. Juntará a voto vencido o desembargador, o juiz Adriano Mesquita Dantas. Concluído o julgamento. A multa foi? Só foi a multa, excelência. Provimento parcial para reconhecer o descumprimento da cláusula 49ª da norma coletiva e condenar a parte réu ao pagamento da multa prevista na cláusula 47ª. Tá bem. Agradeço. Concluído o julgamento. Doutor Adriano já tem condições de votar no processo anterior? Vou dar uma olhadinha nele agora, presidente. Então nós vamos... Quando tiver, eu lhe aviso. Pois não. Então, concluído o julgamento, próximo processo. Sala LT, desembargador Leonardo Trajano. Processo número de ordem 1. Recurso ordinário número 287, dígito 78, 2020, 0032. Recorrentes: Sindicato dos Trabalhadores de Empresas Públicas de Serviços Hospitalares da Paraíba e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, recorridos os mesmos. Nesse processo, a inscrição para a sustentação oral do advogado Júcio Ferreira Medeiros, pela EBSER, e do advogado Adilson de Queiroz Coutinho, pelo sindicato. Pois não. A minha proposta de voto, nesse caso... Vejam bem, nesse caso, antes de colher as sustentações orais, eu recebi um memorial, nesse caso, no dia de ontem, no final da tarde, me alertando dessa questão que envolve a OJ 394, da SPDI 1 do TST. E eu confesso que fiquei em dúvida, até porque os fundamentos da sentença eles foram até de ordem fática e não jurídica. Eu vou, até antes de ouvir os eminentes advogados, eu vou pedir prazo para melhor exame. O processo será incluído na próxima sentada, assegurando as sustentações orais. Inclusive, presidente, a parecer do Ministério Público do Trabalho, né? Pelo seu voto, pelo seu relatório. Sim, sim. Já o processo... Em uma sentada anterior, o desembargador Assis tinha sido pedido vista legal pelo Ministério Público. E ela emitiu o parecer. Então, o processo será incluído na próxima pauta, desimpedido. Cientes os eminentes advogados. Obrigado. Posso continuar, excelência? Por favor. Sala AC, desembargador Assis Carvalho. Processo número de ordem 1. Embargo de declaração número 345, dígito 80, 2020, 00, embargante Onildo Pedro de Almeida, embargado, Estado da Paraíba. Presidente, vou adiantar aqui o meu voto. Eu estou rejeitando os embargos de declaração. Me parece que há uma divergência aqui. Doutor Adriano Mesquita, não é isso? Quem está na composição? Esse julgamento já foi iniciado, né, doutor Renan? Tem uma certidão nele, não é isso? Eu peço que... Vou conferir aqui, excelência, só um instante. Isso, excelência. Teve uma certidão
que o processo foi convertido em diligência para notificar a parte contrária sobre os embargos de declaração, retornando para a próxima pauta desimpedida e sem remessa dos autos ao gabinete. Pois não. Então, o julgamento foi suspenso, então, parece-me que, na verdade, nesse caso, portanto, o doutor Adriano não participará agora dessa continuidade de julgamento. E vejo aqui que a divergência que foi apresentada por Sua Excelência foi acompanhada por alguns colegas. Portanto, após o voto do relator, que rejeita os embargos de declaração, eu indago a divergência. Eu tenho, presidente. Com a palavra, Paulo. Exatamente na linha da divergência apresentada pelo juiz Adriano. Né? Eu estou acolhendo os embargos de declaração para anular o acordo identificado no edital aqui, e com fundamento no artigo 10 do CPC, concedeu ao Estado da Paraíba o prazo de 5 dias para manifestação sobre a questão suscitada pelo autor nas razões finais, com posterior inclusão do feito em pauta. Eu também acompanho essa divergência. É uma situação interessante, é que o TST, nesse mesmo processo, relatou, em processo anterior, também envolvendo o mesmo reclamante, o mesmo município, prolatou decisão conflitante. Essa decisão é diferente da anterior. Presidente, se me permite... Com a palavra, o relator. Fiz uma anotação aqui, depois que eu vi a divergência, que agora foi campada pelo desembargador Edivaldo. Eu digo o seguinte, faço as seguintes considerações. Na inicial, o autor postula a desconstituição do acordo prolatado na reclamação trabalhista 411-33/2018, com base em um único motivo, ou seja, a suposta violação dos artigos 37, inciso 2º, e 114, inciso 1º, da Constituição Federal e 10 do ADCT. Nada mais, só isso. A tutela prestada no órgão deste regional teve foco na citada ofensa aos dispositivos legais, concluindo-se pela inexistência do direito à almejada rescisão da coisa julgada. Entendo que qualquer outro motivo a ser considerado com fundamento a desconstituição perseguida na inicial ofende o direito de ampla defesa da parte ré. O argumento em torno da decisão da 6ª turma do Colém TST na reclamação trabalhista 203/14/2018, 011, citada apenas nas razões finais, não constitui fundamento do pleito desconstitutivo, revelando-se para mim, data vênia, matéria irrelevante ao desfecho da demanda rescisória, nos modos em que foi apresentada ao judiciário, pelo que entendo inexistir a omissão a ser sanada. Eu mantenho meu voto. Pois não, o relator está mantendo o voto. Presidente, uma réplica, né? É a palavra. Orelhinha, como o nosso mestre fala, sobre divergência. Eu digo aqui, não sei se estou certo. O relator disse que o tema não constou da petição inicial nem da contestação. Todavia, sabemos que a coisa julgada é tema de ordem pública, que deve ser analisada, ainda que não suscitado pelas partes. A se manter a decisão do eminente relator, teremos uma ação transitada em julgado, afastando a mudança de regime, conforme o julgamento do terceiro no processo 203, e, ao mesmo tempo, outra ação reconhecendo o regime estatutário, conforme julgamento da vara, processo 400 e pouco, que foi mantida no acordo principal desta ação rescisória. Isso resultaria em um paradoxo que tornaria, inclusive, impossível futura execução daquela ação julgada pelo TST. Pois não. A situação realmente é bastante singular. Bastante singular. Mas ainda por se tratar de uma ação rescisória, né? E toda característica própria da ação rescisória. Bom, eu vou pedir vista regimental. E se algum colega quiser antecipar o voto, até para me ajudar também, fique à vontade.
mas eu vou pedir vista regimental. Eu confesso que estou com dúvidas. O voto do desembargador Edivaldo encampando do juiz Adriano realmente é muito pragmático, eu acho. Mas eu confesso que tenho dúvida, dado a excepcionalidade da ação rescisória. E nesse caso, a desembargadora Ana votou antecipado ou ela Vou aguardar a vista. Então, após o voto do relator, que rejeitava os embargos de declaração, e do desembargador Edivaldo de Andrade, que dava provimento aos embargos de declaração para anular o acordo e, com fundamento no artigo 10, concedeu ao Estado da Paraíba o prazo de 5 dias para manifestação sobre a questão suscitada pelo autor nas razões finais, pediu vista regimental ao desembargador Leonardo. Suspenso o julgamento, próximo processo. E pode ser incluído já na próxima pauta também, por favor. Doutor Leonardo, um minuto. Margarida. Olha, eu vou votar nesse processo porque eu preciso ver. Se os senhores estão até pedindo vista assim, imagine a mim que não milito. Eu acredito que sim. Tá certo? Então, eu vou participar, porque eu não tinha votado, porque, diante do voto de divergência, eu achei que tivesse já o quórum. Precisa ou não? Porque quem pôs a divergência na época foi o doutor Leonardo, e ele estava. Doutor Adriano. Foi o doutor Adriano. Doutor Adriano, e na época que ele pôs, ele estava... Agora o desembargador Edivaldo encampou a divergência e está com o posto dele. É porque, veja, sabe, doutora Margarida, o doutor Adriano tinha postado essa divergência, mas ele não chegou a votar. Não chegou a... O julgamento, na verdade, ele não foi iniciado, propriamente dito. Na última centrada, o tribunal converteu em diligência. Então, o julgamento, na verdade, está se iniciando hoje. Não tinha então, como Vossa Excelência está convocada, Vossa Excelência votará sim. Tá certo. Tá certo. Tá bom? Tá. Então, suspenso o julgamento, próximo processo. Processo número de ordem 2, da sala AC. Mandado de segurança, número 36, dígito 25, 2021, 00, impetrante Maria Isabel Lopes, impetrado, juízo da 2ª Vara do Trabalho de Campina Grande. Nesse processo, a inscrição para sustentação oral do advogado Rembrandt Asfora, pelo litisconsorte, o Colégio Motiva. Apenas deste advogado, qual se encontrava presente na sala. Qual é o número de ordem desse processo que está sendo apregoado? De ordem 2. Qual é o número? 345, é? 36, dígito 25. Eu vi a imagem aí do doutor Rembrandt. É isso mesmo. Pois não. Com a palavra, o relator. Presidente, eu não vejo aqui nenhuma divergência. O meu voto é no sentido de denegar a segurança. Não há condenação a ser determinada em relação a honorários advocatícios por força do artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. Concedo à impetrante o benefício da justiça gratuita, postulado na inicial, com amparo no artigo 790, parágrafo 3º da CLT, dispensando-a do pagamento das custas no montante de R$20, calculadas com base no valor atribuído à causa na petição inicial. Portanto, é favorável ao doutor Rembrandt. Doutor Rembrandt, eu vou registrar a presença de ti. Eu indago aos colegas a divergência. E não havendo, então, decide o tribunal, por unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto do relator. Registrada a participação do doutor Rembrandt Asfora pelo litisconsorte. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho para Vossa Senhoria. Agradeço. Concluído o julgamento, próximo processo. Processo número de ordem 3. Recurso ordinário número 449, dígito 57, 2020, 0005. Recorrentes: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas e Órgãos Públicos e Privados de Processamento de Dados,
serviços de informática similares e profissionais de processamento de dados na Paraíba. Recorrido, Serviço Federal de Processamento de Dados, certo. Nesse processo, a inscrição para sustentação oral da advogada Ilônia Márcia Martins Pereira, pelo recorrido, certo. Com a palavra, o relator. Presidente, eu vou adiantar o voto aqui, não vejo divergência postada. Eu dou provimento parcial ao recurso ordinário apenas para assegurar ao sindicato reclamante o benefício da gratuidade judiciária, em conformidade com a jurisprudência dominante neste regional. Custas dispensadas, é como... Doutora Ilônia, nesse caso, podemos apenas registrar a presença de Vossa Senhoria em ata? Sim, sim, Excelência, apenas o registro. Então, eu agradeço. Eu indago aos colegas se há divergência. E não havendo, decide o tribunal por unanimidade nos termos do voto do relator, registrada a presença da ilustre advogada na certidão de julgamento. Obrigada, bom dia a Bom todos. dia, bom trabalho. Concluído o julgamento, próximo processo. Processo número de ordem 4. Recurso ordinário número 534, visto 25, 2020-0011. Recorrente, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Paraíba. Recorrido, Hospital São Francisco Limitada. Nesse processo, não há inscrição para sustentação oral. Com a palavra, o relator, eminente desembargador Assis Carvalho. Presidente, eu fiz uma anotação, eu acolhi parcialmente a divergência, inclusive as alterações estão em negrito. Vê só que quem é o voto divergente, que eu acolhi parcialmente. É do desembargador Edvaldo de Andrade. Com relação ao recurso não. A minha conclusão é a seguinte: não há divergência postada, né? Eu faço aqui umas diretrizes para o recurso. No cumprimento desta decisão, deverão ser observadas as diretrizes fixadas na fundamentação. Custas invertidas para o réu de R$200, calculados sobre 10 mil, arbitrado para este fim. Honorários advocatícios sucumbenciais a serem suportados pelo réu, fixados em 15%. Mas, antes disso, a conclusão mesmo, no mérito, eu dou provimento parcial ao recurso ordinário para, primeiro, desculpe, presidente, é porque é longa o dispositivo. Primeiro, afastar a extinção do processo por ausência de interesse de agir, declarada na primeira instância, acolher a prejudicial de mérito arguída pelo Ministério Público do Trabalho e declarar a prescrição para extinguir com resolução de mérito os pedidos anteriores a 21/7/2015, nos termos do artigo 487, inciso 2º do CPC. 2. No mérito, sob autorização do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 1º do CPC, julgar procedente em parte a ação de cumprimento, formulada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde, de Serviços de Saúde do Estado da Paraíba, em face do Hospital São Francisco Limitada. 2.1. Pagar aos empregados substituídos, na presente demanda, os pisos convencionais e reajustes conforme as convenções coletivas de trabalho e a sentença normativa juntada aos autos, no percentual de 6,55%, sobre o valor vigente no mês de dezembro de 2016, a partir de 1º de janeiro de 2017. 2.2. Aplicar o reajuste de 2,05% sobre os salários vigentes no mês de dezembro de 2017, a partir de 1º de janeiro de 2018, observando em todos os reajustes o cumprimento do pagamento do piso salarial convencionado para todas as categorias. 2.3.
pagar as diferenças salariais referentes aos meses em que deveria pagar os salários reajustados e não o fez, ou seja, no período de janeiro de 2015 até a data da vigência da sentença normativa, 31 de dezembro de 2018, devendo, em todo caso, observado, em todo caso, o pagamento. 2.4. Efetuar o recolhimento do FGTS referente às diferenças salariais devidas e não pagas do piso salarial convencionado para todas as categorias. 2.5. Efetuar o pagamento de multas ao sindicato, considerando que não há provas de que o demandado tenha cumprido com as obrigações pactuadas nos instrumentos normativos juntados conforme percentuais postulados e fixados nas convenções coletivas, referente ao descumprimento das seguintes obrigações. A. Envio de informações solicitadas por meio do ofício 97/2018, ID número tal. B. Concessão dos reajustes de salários e pisos com vigências convencional e normativa entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018. C. Contratação de contrato de seguro de vida para os empregados do réu, conforme sentença normativa 2017-2018. D. Elaboração de programa de saúde e higiene do trabalho, PCMSO, LTCAT e PPRA. E. Repasse da contribuição sindical até 11/11/2017. F. Convênio com creches, cláusula 17ª. E 3. As multas não devem incidir mais de uma vez sobre a mesma cláusula, de modo que, no máximo, pode ser aplicada uma multa de 10% referente a cada cláusula em cada convenção coletiva juntada. Observar também o limite máximo estabelecido nas próprias normas coletivas, ou seja, a multa deve chegar ao máximo de 50% do valor da folha mensal, conforme os termos normativos da Convenção Coletiva 2015-2016 e sentença normativa 2017-2018, respectivamente, nas suas cláusulas 53º, que assim tratam do cálculo em caso de descumprimento das obrigações pactuadas. Então, a conclusão final. No cumprimento desta decisão, isso aí eu já disse, deverão ser observadas as diretrizes fixadas na fundamentação, custas invertidas para o réu, R$200, calculados sobre 10 mil, honorários sucumbenciais a serem suportados pelo réu, fixados em 15%, juros e correção monetária com a adoção dos índices legais e aplicáveis. Aí eu não sei onde é que o desembargador Edivaldo, eu acolhi. Eu até, se o relator me permite, eu também estava tentando analisar aqui detidamente. Eu penso que não há mais divergência. Eu não consegui identificar. Porque... Vossa Excelência retirou a divergência, inclusive. Porque os pontos que me parece que o desembargador Assis encampou da divergência... A divergência foi retirada, não é verdade? Não, foi retirada por mim, né? Sim. Por Vossa Excelência. Mas eu concedo a palavra ao desembargador Edivaldo. Presidente, o processo é muito complexo, não é? Trabalhoso. E eu faço um resumo aqui, mas mesmo assim um resumo já continua longo, né? Então, acredito. Eu não encampei, desembargador Edivaldo. Então, não tem mais divergência. A dúvida é onde não encampou. Exatamente. É porque o desembargador Assis colocou aqui divergência parcialmente encampada. Foi. Eu não consegui captar aonde não foi encampada. Esse é o X da questão. Eu, analisando o voto de Vossa Excelência e o desembargador Edivaldo, na minha leitura, a divergência foi inteiramente encampada. Eu agradeço eu estava e retiro a divergência, já que foi encampada. Eu estava, inclusive, acompanhando, porque eu realmente tinha essa dúvida. Então, eu estava acompanhando o desembargador Assis, estava lendo a sua conclusão e eu estava acompanhando com a conclusão do voto do desembargador Edivaldo.
exatamente a mesma. O que mudou foi a numeração, apenas a forma de numerar, mas está tudo da mesma forma. Bom, então, eu indago aos colegas se há divergência. Então, não havendo, decide o tribunal por unanimidade nos termos do voto do relator. Agradeço, presidente. Concluído o julgamento, próximo processo. Finalizada a sala AC, vamos agora para a sala EA, desembargador Edivaldo de Andrade. Processo número de ordem 1. Ação rescisória número 10, dígito 27, 2021, 0000, autor Fernando José de Oliveira Melo, réu Souza Cruz Limitada. Nesse processo, a inscrição para sustentação oral do advogado Jean Câmara de Oliveira, pelo autor, bem como do advogado Rafael M. Duarte, em substituição a Rodrigo Marinho Crespo, pela Souza Cruz. Pois não. Com a palavra o relator. Presidente, eu vou adiantar a conclusão do voto para facilitar, inclusive, as sustentações orais. Eu admito a ação rescisória, rejeito a preliminar de não conhecimento da contestação da ré, rejeito a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito, rejeito a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito, por inépcia da inicial, quanto ao pedido relacionado à prova nova, arguída pela ré, em contestação, e no mérito, estou julgando improcedente a ação rescisória, como o fiz e o tribunal acolheu em outro processo, tratando da mesma matéria, na sessão anterior, salvo engano. Agradeço ao desembargador Edivaldo. Eu indago ao doutor Renan se o advogado que representa os interesses do autor, se ele está na sala. Não, excelência, ele está ausente. Doutor Rafael, a tese do relator atende os interesses do constituinte de Vossa Senhoria. Eu indago aos colegas se há divergência. Não havendo decidido o tribunal, por unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória nos termos do voto do relator, registrada a presença do doutor Rafael Duarte. Muito obrigado, boa pauta a todos. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia a todos. Concluído o julgamento, próximo processo. Processo número de ordem 2. Mesma sala? A mesma sala, sala EA. Mandado de segurança número 64, dígito 90, 2021, 0000, impetrante, Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancário de Patos e Região, autoridade coatora, juízo da Vara do Trabalho de Patos. Nesse processo, consta impedimento do desembargador Assis Carvalho. Não há inscrição para sustentação oral. Com a palavra o relator. Presidente, eu estou encampando uma divergência de Vossa Excelência e, por isso, eu casso a decisão liminar antes proferida nestes autos e denega a segurança retirada em conformidade com o disposto no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, custas no importe de R$22, porém dispensadas em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao impetrante. Certifique-se desta decisão, cientifique-se desta decisão o impetrante, o litisconsorte e o juiz da Vara do Trabalho de Patos para a juntada no auto da ação civil pública 137/2021. É a hipótese de perda de objeto. Pois não, desembargador Edvaldo, eu agradeço a Vossa Excelência. Há inscrição para a sustentação oral nesse caso, doutor Renan?
Não, Excelência, não há. A divergência. Decide o tribunal por unanimidade nos termos do voto do relator. Concluído o julgamento, próximo processo. Presidente, eu vejo aqui, não sei se foi retirado. A divergência é retirada, porque tinha um voto divergente de Vossa Excelência. Não foi encampado? O relator encampou. Encampou. Foi. Finalizada a sala. Agora eu não estou nem votando nesse processo. Finalizada a sala AC, vamos agora para a sala... A sala é A. É A. Perdão. Finalizada a minha já sala A. Vamos agora para a sala UD, desembargador Biratã Delgado. Um processo número de ordem 1. Ação rescisória número 78, dígito 74, 2021, 0000, autor, Geraldo Pereira Santana, réu, Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Cagepa. Nesse processo, há inscrição para sustentação oral pelo advogado Ítalo Rossi Costa de Miranda, representando o agravante. Pois não. Com a palavra o relator. Que se encontra ausente. Presidente, eu estou negando o provimento, o agravo. Está aí como regimental, mas é um agravo interno. A divergência. Não. Decide o tribunal por unanimidade nos termos do voto do relator. Concluído o julgamento, próximo processo. Processo número de ordem 2. Ação rescisória número 81, dígito 29, 2021, 0000. Autor, José Rodrigues de Oliveira, réu, Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, Cagepa. Nesse processo, a inscrição para sustentação oral também do mesmo advogado, Ítalo Rossi, que não se encontra presente na sala, representando a Cagepa. É idêntico ao anterior, presidente. Decide o tribunal por unanimidade nos termos do voto do relator. Concluído o julgamento, próximo processo. Processo número de ordem 3. Agravo interno. Agravo de petição número 249300, dígito 78, 2013, 0009, agravante, Caixa Econômica Federal, agravado, Sindicato dos Trabalhadores em Empresas do Ramo Financeiro de Campina Grande e Região. Nesse processo, a inscrição para sustentação oral do advogado Jaime Martins, representando a Caixa Econômica, bem como do advogado Marcelo Dias Assunção, representando o sindicato. Pois não. Com a palavra, o relator. Presidente, antecipando aqui a minha conclusão, eu estou dando provimento à agravo de petição para determinar que os cálculos sejam refeitos, observando a condenação em honorários assistenciais a cargo da reclamada, fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, e para que o valor das custas passe a observar o valor máximo previsto no artigo 789 da CLT. Remete-se à elaboração dos cálculos ao juiz de origem, visto tratar-se de liquidação complexa com conta elaborada por perito contábil. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Doutor Renan, o doutor Jaime, que representa a Caixa Econômica, está na sala? Não, Excelência, está ausente. Doutor Marcelo Assunção deseja fazer sustentação oral nesse caso, após a antecipação do voto do eminente relator? Desejo, Excelência. Então, Vossa Excelência tem a palavra Existe para alguma fazer divergência, total de senhor 10 minutos. Existe alguma divergência? No sistema, por enquanto, não. Senhor presidente, quero cumprimentar todos os demais desembargadores. Inclusive,
Esse processo é de 2014, se eu não me recordo. É uma ação coletiva em que, como a gente não sabia o valor da causa, senhor presidente, Vossa Excelência, que já foi advogado, quando não sabíamos o valor da causa, nós colocamos 15%, pedimos. Na execução coletiva, a Caixa ela está querendo pagar R$6.000 de honorários. R$6.000 de honorários. São 2014 para cá, uma conta matemática, são inúmeros anos de trabalho da advocacia, do sindicato. Eu juntei a sentença do juiz, brilhante, e a Caixa disse que devia esses honorários para a gente o processo inteiro, os R$96.000. Eu juntei jurisprudência mais do que unânime, uníssona dos tribunais superiores. Como é que no início da ação eu vou dar um valor da causa? É uma ação coletiva. Nós executamos essa ação coletiva nos dados da própria ação. Está lá, Excelência. O valor da ação é 15% do valor do benefício dado aos substituídos. Foi julgado há 15 dias atrás, um mês atrás, sei lá, um IAC, dizendo que na execução individual coletiva, o advogado que não fez nada, que quem fez foi o do sindicato, eles pegam as minhas ações, que eu trabalho, executam individualmente e têm direito a honorário de 15%. E nós que tivemos o trabalho inteiro, durante anos e anos a fio, recurso, vai para TST, voto TST, tribunal, ostentação oral, peças totalmente sui generis, porque uma ação coletiva não tem a simplicidade de uma ação individual, nós bem sabemos disso, nós deixamos de ser remunerados. A sentença do magistrado de primeiro grau, que fixou os honorários, o valor dos honorários é 15% do valor do proveito econômico. Existem inúmeras jurisprudências deste tribunal. As contrarrazões estão repletas de jurisprudência, Excelência. Então, infelizmente, eu fico muito triste, porque um trabalho tremendo do sindicato, dos advogados do sindicato, para no final de 8, 10 anos você ganhar R$6.000 de honorários, enquanto os beneficiários tiveram quase mais de 1 milhão de benefício. Onde está o princípio da razoabilidade nisso aí, Excelência? Onde está o princípio da razoabilidade? Então, assim, gostaríamos, humildemente, ao professor, ao desembargador Biratã, se ele pudesse rever essa questão, porque nós não temos como, no início de uma ação coletiva, dizer especificamente qual é o valor da causa, sob pena de utilizar até de má-fé. O valor da causa é R$2 milhões, então você vai me pagar honorários de, sei lá, R$300 mil, pronto. Aí o proveito econômico só deu 100, ou só deu 1 milhão. Aí a Caixa Econômica vai ser obrigada a pagar R$300 mil, porque eu dei o valor da causa de 2 milhões. Então, essa é a questão. Então, nós sabemos o que está se acontecendo nesse país, nós sabemos o desmonte do direito trabalhista, e agora, com esses honorários que a Caixa Econômica quer pagar, de R$6.000 numa ação coletiva, que teve um proveito econômico de mais de R$1 milhão, e os advogados, o sindicato, não receber praticamente nada. Então, essas considerações, tudo que eu estou falando aqui, está tudo fundamentado na brilhante sentença do juiz de primeiro grau, né, na sentença do desembargo e execução, e nas nossas contrarrazões. Nós juntamos inúmeras jurisprudências. E aí fica uma dicotomia.
O sindicato tem todo o trabalho. Agora, por conta de política judiciária, não é só na Paraíba, não. A gente não consegue mais executar as ações na própria ação de execução, né? Ficam advogados garimpando os funcionários, entram com as ações individuais da minha sentença coletiva, quem trabalhou fui eu, e eles ganham os honorários de 15%. Aí, eu que trabalho, que dou o suor, que dou a sentença prontinha, dou o processo prontinho, vou ganhar 15% de um valor arbitrado aí, de um valor arbitrado irrisório. Não sei até que ponto se vai, desta forma, se vai incentivar que nós, do sindicato, façamos ações coletivas. Porque, infelizmente, né, eu vivo disso. Né? Nós vivemos disso. Nós vivemos do nosso trabalho, do nosso honorário, que data máximamente não pode ser vilipendiados pela Caixa Econômica Federal, que ela admitiu no processo inteiro, ela admitiu que nos devia os valores referentes ao proveito econômico dos substituídos. E agora ela vem com outra conversa, vem com outra tese, que foi rechaçada pelo juiz de primeiro grau. Está aqui a sentença brilhante, e eu quero dizer aqui o seguinte só. O dado concreto é que nem sempre é possível, isso é óbvio, nem sempre é possível, ao juizar-se uma ação coletiva, ter o valor preciso daquilo que está verdadeiramente com a expressão econômica da ação. Há diversos casos em que é apontado apenas um valor para fins de estimativa, tendo em vista que as circunstâncias que dificultam de modo intransponível, especialmente na ação coletiva, senhor presidente. Naquele momento, recapitulando, tendo em vista as circunstâncias que dificultam de modo intransponível, naquele momento, o preciso valor da causa. A provisoriedade desse valor só será afastada mais adiante, com a apuração na fase de liquidação de sentença. Foi isso que foi feito. Foi isso que foi feito. Os reclamantes, os substituídos receberam. E agora, na hora do advogado receber, vai receber um valor ínfimo. Continua o brilhante magistrado. Ante a presente execução está transitada em julgada desde 2015. Entrou em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 6 anos. R$6.000 dividindo por 60 meses. A gente vê quanto os advogados e o sindicato vão oferir nesta ação coletiva. Por isso, sem mais delongas, pedindo a compreensão, já pedindo perdão a Vossa Excelência, a compreensão desse egrégio tribunal requer o sindicato agravado que seja mantida incólume em todos os seus termos a sentença dos embargos de execução, fundamentada em jurisprudência pátria. Quem puder abrir as contrarrazões vai ver inúmeros precedentes jurisdicionais do país inteiro. Do país inteiro. Então, peço, data máxima vênia, com todo o respeito, toda a admiração que eu tenho ao eminente relator, que seja mantida a sentença dos embargos de execuções. Muito obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, o relator. Presidente, a questão é simples. Apesar de toda a efusividade e a veemência do eminente Dr. Marcelo Assunção, eu vi argumentos matemáticos, eu vi argumentos políticos,
Eu vi argumentos emocionais, mas eu não vi, sinceramente, argumentos jurídicos. A única jurisprudência que vale nesse caso é a sentença. Nós estamos executando uma decisão que, de um processo que foi 2013, transitou em julgado em 2015, antes da reforma trabalhista. Então, não se trata aqui de execução autônoma, como o tribunal já tem entendimento, de execução individual autônoma de sentença coletiva. Se trata de execução de sentença coletiva nos próprios autos de uma execução coletiva de uma sentença coletiva, cujo início se deu antes da reforma da Lei 13.467, portanto, inaplicável ao caso. Segunda questão é que a sentença, bem ou mal, justa ou injusta, doutor Marcelo, foi a sentença desse caso que expressamente, a sentença condenou em honorários de 15% sobre o valor da causa. A sentença fala em valor da causa, não fala em proveito econômico, não fala em anos, X por ano, fala em valor da causa. E é por isso que, na execução, não se pode inovar, não se pode alterar aquilo que foi objeto da coisa julgada. É simples. Não poderia a sentença ter fixado sobre o proveito econômico? Poderia, mas não fez. Então, eu dizer agora que o valor da causa, que a sentença disse especificamente que era sobre aquele valor, e agora eu entender diferente, com base em jurisprudência de outro processo, com todo respeito, não é o caminho, digamos assim, mais juridicamente defensável. Portanto, eu estou mantendo o voto que já adiantei, limitando exatamente aquilo que foi determinado no título executivo judicial. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência. A divergência. Presidente, pela ordem. Eu só justificando, não tenho condições de votar nesse momento, mas só para... Eu costumo, pelo menos, justificar o pedido de vista regimental, né? Até porque esse processo ele é swap, só um dado, o processo swap convertido em JE, ele fica infernal de se analisar. Ele perde completamente os referenciais. Então, não estou dizendo novidade, mas até para justificar. Eu queria observar, até para nortear, não sei, não formulei voto, como o desembargador Biratã fez, eu estou me despindo, me abstraindo dos argumentos emocionais e econômicos em relação ao tema. O que me preocupa aqui é que isso aqui é uma sentença genérica, sentença coletiva. A execução, inadvertidamente, se processou nos mesmos autos, mas a natureza dela não desapareceu, ou seja, é uma execução de sentença coletiva. Como eu disse, de forma equivocada, ela se processou nos mesmos autos. Não é? A minha dúvida aqui é exatamente quando ela iniciou, porque eu não tenho condição de ver. Mas, por esse motivo, senhor presidente, eu queria peço vênia vista regimental antecipada. Oi. Então, após o voto do relator, vista regimental antecipada ao desembargador Volney Cordeiro. Algum colega deseja votar ou antecipar voto, conforme caso? Então, os demais... No meu caso, presidente, eu vou aguardar. Então, os demais aguardam. Suspenso o julgamento. Presidente, eu não me comprometo a trazer na próxima sessão, não. A remessa dos autos, porque mais uma vez, esse emaranhado de documentos que fica não permite que nós sejamos ágeis. Né? Então, com o encaminhamento dos autos ao gabinete do desembargador Volney. Vamos dar um intervalo de 5 minutos, né? Então, intervalo de 5 minutos. Muito obrigado, Excelência. Um ótimo dia de trabalho para Vossa Excelência, pedindo autorização para mim sair da sala. Seja interrompida a transmissão, doutor Renato, por favor. Secretaria, interromper a transmissão, por favor.
Transmissão reiniciada, Excelência. Retomados os trabalhos, o doutor Adriano já mandou a mensagem, que tem condições de votar no processo que está com vista em mesa, então apregou-se. Processo da sala AD. Sala AD, processo número de ordem 1. Processo número 400, mandado de segurança, um agravo interno número 447, dígito 05, 2020-0000. Os impetrantes Zé Carlos Aires Bonner, Keudeci Fernandes, Marcelo Fernandes e Janine Reis. Autoridade coatora, juízo da 9ª Vara do Trabalho de João Pessoa. Nesse processo, a inscrição para a sustentação oral já foi realizada pela advogada Isabelle Cruz de Souza. Com a palavra o relator. Senhor presidente, eu dei uma olhadinha no processo da 9ª Vara, demorei a retornar porque fui pedir à Corregedoria liberar o acesso ao processo integral, e na audiência realizada no dia 22 de janeiro, de fato, só compareceu a impetrante Janine Reis, mas lá constou expressamente na ata que ela estava como preposta dos demais impetrantes. Então, por isso, estou considerando válida a notificação naquela data. E no tocante à suspensão dos prazos, suscitado pela impetrante, pela ilustre advogada, a decadência é de direito material, não é de direito processual, portanto, não se submete à suspensão e interrupção. Então, estou mantendo o voto, denegando declarando a decadência da pretensão. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Eu indago... E julgando prejudicado um agravo interno que tem no processo. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Indago se há divergência. E não havendo, decide o tribunal por unanimidade nos termos do voto do relator. Concluído o julgamento, eu agradeço ao doutor Isabel e desejo-lhe um bom dia de trabalho. Bom dia, bom trabalho. Obrigado. Excelência, foi finalizada a sala D, e este era o último processo, participação do juiz Adriano Dantas. Então, também agradeço a presença e participação do doutor Adriano, desejo também um bom dia de trabalho. Bom dia a todos. Um abraço. Bom dia, doutor Adriano. Próximo processo. Sala ES, desembargador Eduardo Sérgio. Processo número de ordem 1. Ação rescisória número 503, dígito 38, 2020-0000. Autor, Patrícia das Graças de Lima Franco. Réu, Energisa Paraíba Distribuidora de Energia, S.A. Nesse caso, eu averbo a minha suspeição e passo a presidência dos trabalhos à desembargadora Ana Madru. Minha presidência. Tem sustentação oral nesse? Tem sim, Excelência. Sustentação oral do advogado José Ribeiro Coutinho, representando a Energisa. Então, doutor Jorge, período de 10 minutos. São doutora 11 horas. Ana, Pois não? é favorável e não tem divergência postada aqui. Sim, ele fala pela Energisa. Pela Energisa. E o relator está julgando improcedente e não tem divergência. Vossa Excelência declina da sustentação? Bom dia a todos. Declino sim, doutora Ana. Eu gostaria que ficasse registrado minha presença. Ok. Consignando-se a presença do advogado, a decisão a conclusão já foi lida, só a conclusão julgando improcedente, sem divergência, por unanimidade nos termos do voto do relator. Bom dia de trabalho a todos. Bom dia. Devolvo a presidência. Agradeço a desembargadora Ana. Prossiga-se com o pregão. Finalizada a sala ES, vamos para agora a sala WM, desembargador Wander Macedo Cordeiro. Com o processo número de ordem 1.
Mandado de segurança número 38, dígito 92, 2021, 0000, impetrante Carlos Alberto Narciso da Silva, autoridade coatora, juízo da 6ª Vara do Trabalho de Campina Grande. Nesse processo, há inscrição para sustentação oral do advogado Caio Graco Coutinho da Silva, o qual prescindiu. Pois não, agradeço. Desembargador Vânia, perda de objeto, né? Perda de objeto, sentença superveniente. Eu indago a divergência. Decide o tribunal por unanimidade nos termos do voto do relator. Concluído o julgamento, próximo processo. Analisada a sala WM, vamos agora para a sala MA, juíza Margarida Alves. Com o processo número de ordem 1. Agravo interno número 24, dígito 11, 2021, 0000, agravante Franci Alves Rodrigues e José Eldismar Firmino do Nascimento, agravado Josefa Irismar Alexandre Cruz. Nesse processo, a inscrição para a sustentação oral do advogado Gabriel Galvão Dantas Tenório, representando os agravantes. Bueno, com a palavra a relatora. Eu estou acolhendo a preliminar de intempestividade e para deixar de conhecer o agravo. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Doutor Gabriel Galvão se encontra na sala? Doutor Raimundo? Se encontra, Excelência. Inclusive, solicitei o mesmo agora para ativar a câmera e o áudio. Ele está na sala. Doutor Gabriel, Vossa Senhoria, por favor, ative o áudio e a câmera. Algum comunicado do eminente advogado a respeito de problema de conexão? Não, Excelência, não tivemos nenhuma. O mesmo entrou na sala, registrou a presença e não contactou a secretaria em relação a problemas de conexão. Eu indago aos colegas a divergência. Então, decide o tribunal por unanimidade nos termos do voto da relatora. Próximo processo. Concluído o julgamento, próximo processo. Analisada a sala MA, vamos agora para a sala MPT. Com processo número de ordem 1. Recurso ordinário número 310, dígito 55, 2019, 0033, recorrente, Estado da Paraíba, e recorrido Sindicato dos Enfermeiros no Estado da Paraíba e Associação Brasileira de Beneficência Comunitária. Nesse processo, a inscrição para sustentação oral do advogado Ítalo José Azevedo Bonifácio, representando o Sindicato dos Enfermeiros, qual está presente na sala. Oi. Com a palavra o relator. Desembargador Eduardo. Sou eu, desculpa. Vossa Excelência. Eu dou parcial provimento ao recurso ordinário para determinar a liquidação da sentença prolatada na primeira instância, tudo na forma da fundamentação. Mantém o valor da condenação em R$ 1.040.246,72 e arbitra as custas provisórias no valor de R$ 20.804,93 apenas para efeito de alçada, dos quais o Estado da Paraíba está dispensado na forma da lei. Pois não. Doutor Ítalo, há uma divergência postada pela desembargadora Ana Madruga com relação ao tema da responsabilidade subsidiária e Sua Excelência votará na sequência conforme caso. Vossa Excelência vai desejar sustentar nesse caso? Então. Senhor presidente, sobre a responsabilidade do Estado, eu gostaria de falar um pouco rapidamente. Então, pronto. Vossa Excelência tem a palavra para regimental 10 minutos. Eu agradeço, senhor presidente, doutor Ana Trajano, saúdo
todos os desembargadores que integram este tribunal pleno, eminente representante do Ministério Público do Trabalho, caros advogados presentes, ainda presentes. Bom, apenas acerca... Eu acho que, então, foi exatamente a matéria sobre a responsabilidade subsidiária que foi negado provimento, que foi, no caso, foi parcial provimento, não é isso? Bom, eu só reforço aqui a Vossas Excelências o seguinte: o Estado da Paraíba, nesse caso, dessa organização social, a ABBC, tanto é que ela teria responsabilidade, seria corresponsável com os débitos, com esse saldo devedor da ABBC, da OS, que o Estado da Paraíba firmou um compromisso oficial junto ao Ministério Público do Trabalho, ou foi ao Ministério do Trabalho, se não me engano. Foi um compromisso firmado oficialmente junto a este órgão, junto com a ABBC, junto com a OS, para simplesmente administrar os valores rescisórios e repassar as quantias dessa rescisão para pagamento, em época própria. Na época própria. Contudo, embora firmado este acordo, ou seja, demonstrando total ingerência, total envolvimento na situação jurídica do caso, o Estado não fez a tempo e modo, não procurou cumprir essa obrigação que foi firmada junto ao órgão estatal e quedou-se inadimplente. Tanto por isso que o Sindicato dos Enfermeiros teve que procurar o judiciário, ingressando com ação contra a organização social e contra o Estado da Paraíba. E houve, inclusive, um bloqueio recente, apenas depois que houve uma tutela de urgência em sentença, um bloqueio de valores que estavam em poder do Estado, ainda em poder do Estado. Ou seja, a gente teve que entrar com uma ação judicial, obter uma decisão judicial para que os valores, para serem pagos a título de rescisão dos trabalhadores, pudessem sair do poder do Estado. O Estado sequer procurou uma ação de consignação, como fez em diversos outros processos que Vossa Excelência já julgaram aqui contra várias organizações sociais, sequer entrou com a consignação. Então, os valores estavam com eles, né, estavam retidos, mesmo compromissado com o Ministério do Trabalho para fazer os pagamentos, repassar os valores, não fez. Então, por essas simples razões, é que acreditamos nós que o Estado, sim, ele deve ser tido como corresponsável, porque participou inteiramente da administração, pelo menos na parte final, depois que interviu na administração das organizações sociais, em especial esta que estamos aqui a discutir, e pior, houve o compromisso junto ao Ministério do Trabalho para fazer o repasse, não fez, reteve o valor e nós apenas, depois que demandou o processo, é que nós conseguimos. Então, nós acreditamos que há, sim, no caso, a responsabilização por essas razões, senhor presidente, aqui a gente reforça o pedido para que estenda ao Estado essa força, enfim, da corresponsabilidade que a gente perquire no recurso ordinário. Eu agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Senhoria. Com a palavra o relator. Presidente, aqui duas preliminares que eu estou rejeitando. A divergência. Por unanimidade, nos termos do voto do relator, rejeitadas as preliminares. Em relação ao mérito, é aquela velha discussão aqui que ocorre no tribunal, se os entes públicos teriam responsabilidade subsidiária por débitos trabalhistas de empregados de empresas de terceirização de mão de obra. A decisão do Supremo, que diz que a responsabilidade não é automática. Aqui, o ponto de vista assumido pelo relator é no sentido que essa responsabilidade, claro, não é imediata, ela depende da comprovação da ausência de fiscalização. Acontece que, no caso específico do Estado da Paraíba, junto à
Cruz Vermelha Brasileira e outras empresas prestadoras de serviço, como o caso é a BBC e outras, a responsabilidade do Estado salta aos olhos, porque me parece, pelo que a imprensa divulgou, ficou amplamente conhecido como esses escândalos, eu não me lembro mais o nome que a imprensa deu, mas esse escândalo envolvendo o Estado da Paraíba e várias prestadoras de serviço, me parece que foi provocado de indústria. Eram empresas pequenas, sem muito porte econômico, e como a Cruz Vermelha Brasileira, praticamente desconhecida de todos nós, como era originário do Rio Grande do Sul, talvez fosse conhecida lá, aqui não era. Mas me parece que essas empresas, pelo que apurou o Ministério Público junto com os órgãos policiais, essas empresas foram escolhidas a dedo, porque facilitavam a apropriação de recursos públicos pelos governantes. Então, a falta de fiscalização aqui é evidente, é notória. E como notória, não necessitaria que se fizesse qualquer prova por parte dos interessados, os reclamantes, porque essa situação é patente. Não caberia muita discussão diante dos fatos alegados, e levantados e comprovados pelo Ministério Público e pelos órgãos policiais, havendo, inclusive, prisão de altas autoridades públicas do Estado por conta dos desvios de valores, desvios de recursos, e eram feitos pelas autoridades públicas, juntamente com a direção dessas empresas, no caso aqui a BBC, que era uma das apontadas como diria, no Mondé, usando uma linguagem chula. Portanto, entendo perfeitamente caracterizada a falta de fiscalização pelo Estado da Paraíba e, portanto, a responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas decorrentes dos contratos de trabalho feitos entre os empregados e a BBC, que prestou serviço ao Estado da Paraíba. Bueno, agradeço, Vossa Excelência. Há um voto divergente postado pela desembargadora Ana Madruga, a quem concedo a palavra. Nesse caso, senhor presidente, eu até retiro minha divergência. Realmente, aquele caso tumultuoso, tumultuado e público e notório do Estado da Paraíba, eu retiro a divergência. Bueno, desembargador Eduardo, se Vossa Excelência me permite, eu teria como essa questão que envolve ônus da prova, tudo mais, ela é muito controversa, assim, entre a jurisprudência do TST e do Supremo Tribunal Federal. Vira e mexe, nós temos acompanhado que o Supremo, por mais que no precedente vinculante ele não tenha fixado, mas em algumas decisões de turma, em algumas reclamações, ele vem modificando, caçando as decisões do TST nesse sentido. Eu vi que nos autos há um parecer, ou mais de um parecer, da própria Procuradoria do Estado, opinando para que o ente público tome providências. Eu penso que essa questão fática, se inserida no voto, com devido respeito, ela fulminaria qualquer questão jurídica que tratasse de ônus da prova ou algo nesse sentido. Eu teria apenas a sugestão de eventualmente, Vossa Excelência cogitar e inserir essa... Sim, claro. Eu agradeço, eu, inclusive, não sei por que não está inserido, porque em vários outros votos meus eu inseri essas circunstâncias. O Tribunal de Contas, em alguns casos, interferiu no comportamento do Estado quando ele não fiscalizou. Mas, sim, agradeço e vou inserir, sim, essas... Pois não, eu que agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Há alguma divergência? Não, presidente, também como contributo, como disse Vossa Excelência, essa questão tem sido objeto de muita controvérsia, não só entre TST e Supremo, até as próprias decisões do TST são, às vezes, sinalizam em decisões em sentidos opostos. Eu mesmo recebi, dia desse, um acórdão do TST que determinava um novo julgamento, que fizéssemos um novo julgamento
para analisar onde estaria a culpa do Estado. Ou seja, o próprio TST não admitiu a própria tese de que o ônus da prova seria do Estado. Ele entendeu que tinha que se mostrar especificamente. Por isso que a gente tem que ter algum cuidado nesses processos. E, nesse caso, como disse o advogado da tribuna, eu também, como contributo ao eminente relator, se acrescenta também, nesse caso é interessante, porque há um ofício da própria Secretaria de Saúde, no qual ela se compromete, ela faz referência a um compromisso que firmou para reter valores do empregador e ela mesma fazer com esses valores o pagamento das rescisões contratuais. Então, embora pudesse até chamar a atenção, a rescisão contratual, onde é que está a culpa do Estado da Paraíba? Ora, o Estado da Paraíba reteve os valores. A empresa não pôde mais pagar porque estava com os valores retidos. E o Estado da Paraíba assumiu a responsabilidade de intermediar esse pagamento. Portanto, não se pode agora eximi-lo de responsabilidade a esse respeito. É justamente dado esse aspecto que eu retiro minha divergência, querida. Agradeço a contribuição do ilustre desembargador Beratan Delgado. Então, eu estou de pleno acordo, só lembrando ao eminente relator, que, salvo engano, foi a chamada Operação Calvário. Isso, é verdade. A Operação Calvário ficou conhecida aqui no Estado e no país inteiro, porque essa notícia correu em todos os recantos do país. Então, decide o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do relator. Agradeço, doutor Ítalo, desejo um bom dia de trabalho. Concluído esse momento, próximo processo. Na mesma sala, o processo número de ordem 2. Embargo de declaração número 379, dígito 96, 2019-0030. Embargante, Hospital Samaritano Limitada. Embargado, Ministério Público do Trabalho. Esse processo... Há impedimento do desembargador Paulo Maia, mas ele mesmo não está na sala. Eu estou vendo que há uma anotação da desembargadora Ana, que Sua Excelência encampou a divergência parcial do desembargador Edivaldo. Não é isso? Esse processo, qual é o processo? É a sala D? A sala é MPT, Excelência. MPT. Qual é o nome do processo? Está na sala errada de novo. É o 379, dígito 96, 0030. Exato. Então, eu indago. A divergência, então, decide o tribunal, por unanimidade, nos termos do voto da relatora. Não temos mais processo em condições de ser julgado hoje, né, doutor Renan? Isso, Excelência. Finalizada a pauta. Então, encerrada a pauta, eu agradeço a presença dos colegas, representantes do Ministério Público, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, e declaro encerrada a nossa sessão. Peço que seja já interrompida a transmissão, concluída a transmissão. Um grande abraço a todos. Bom dia a todos. Um abraço, se cuidem, mantenham-se saudáveis. Com máscara, com uso de máscara, de preferência. De máscara, mantendo o distanciamento social. E o bom humor. Muito bom dia. Que parece que vem a terceira onda, não é? Deve ser, né? É.